É bom demais para ser verdade. Já aconteceu de sentir isto a respeito de alguma promessa, de alguma possibilidade? É bom demais para ser verdade. É difícil acreditar. Na minha terra se diz assim: é muita banana por um tostão, não é? É bênção demais, não dá para aceitar tão facilmente. Será? Eu não acredito. Por vezes, o Senhor promete fazer coisas que nos parecem impossíveis. Há circunstâncias em que as coisas são tão difíceis à nossa volta que nós temos dificuldade de acreditar que Deus pode realmente fazer alguma coisa boa dali. E corremos o risco, nestas ocasiões, de não aproveitar, não ser capazes de ganhar a bênção pela nossa dificuldade em acreditar no poder de Deus para fazer a diferença. O episódio que vamos estudar hoje da vida de Eliseu fala exatamente sobre isto, de alguém que disse a certa altura: é bom demais para ser verdade. E o que aconteceu a esta pessoa? Abrimos as nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. E aos irmãos que fiquem com as Bíblias abertas, nós vamos ler os versículos pouco a pouco, para podermos ir avançando lentamente na história, em vez de lermos tudo de uma vez. O episódio, não temos a datação exata, mas ele deve ter acontecido durante o reinado do rei Jorão, que foi filho de Acabe, irmão de Acasias. Quando o rei Acabe, o pior rei da história de Israel, morreu, o seu filho Acasias reinou. Reinou apenas 2 anos, muito pouco tempo. Ele teve uma queda de uma varanda e dessa queda acabou por falecer. Foi o seu irmão, Jorão, que assumiu o trono e ficou no trono durante 12 anos. Neste período, a relação entre Israel e a Síria foi muito, muito complexa. Já no tempo de Acabe acaba por morrer, os irmãos se lembram, num confronto com o exército da Síria, que não tem uma decisão final, mas ele é morto por uma flecha que é lançada a esmo e ele acaba por ser apanhado por essa flecha. A Síria e Israel andam ali num momentos de altos e baixos. De vez em quando as coisas se aproximam, como por exemplo quando Naamã é curado e volta para casa e dá um bom relatório daquilo que se passou em Israel, deve ter havido uma aproximação. Depois há novamente um distanciamento. Depois, semana passada, vimos que há um momento em que os sírios avançam para conquistar e até cercam a cidade onde Eliseu está. Pelo poder de Deus, Eliseu resolve a situação de uma forma extraordinária e há ali mais um tempinho de paz, mas a Síria vinha a crescer e precisava se expandir, não tinha para onde avançar e acaba por ser em Israel que ela vai conseguir desenvolver o seu território. E os sírios entram novamente, mas desta vez vão até a capital e cercam a cidade de Samaria. Nós lemos isso nos versículos 24 e 25. Segundo livro de Reis 6, 24 e 25 diz: E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e uma quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Os cercos das cidades antigas são famosos, não é? Nós temos muitas histórias no tempo em que as cidades eram muradas e os muros da cidade serviam de proteção. Temos muitas descrições também na Bíblia sobre cercos de cidade. Talvez uma das mais famosas seja o cerco de Jericó, em que Israel cerca a cidade de Jericó e Jericó é destruída, a sua muralha é destruída por uma ação milagrosa do Senhor, quando o povo no 7º dia grita numa atitude de adoração. Mas temos também cercos menos bonitos e muito dramáticos, como é o cerco de Samaria, como será o cerco de Jerusalém, alguns anos mais tarde. Eram momentos de tremendo stress. Normalmente exércitos tão grandes quanto este, ao se aproximarem, causavam impacto, as populações começavam a perceber o tempo, ou seja, a distância que um exército podia percorrer num dia, normalmente não era muito grande. Isto variava muito da disciplina das tropas naquele tempo. Acredito que os sírios não fossem propriamente das tropas mais disciplinadas. Nós temos relatos de tropas romanas
quando aqueles generais mais sofisticados eram capazes até de percorrer distâncias de quase 60 quilómetros num dia. Mas uma tropa como esta provavelmente demorava muito mais e percorreria talvez 20 quilómetros em marcha forçada a cada dia, portanto demorava para chegar. Era tempo suficiente para a cidade se preparar, trazer para dentro dos seus muros a maior quantidade possível de comida. A sobrevivência da cidade dependia de ter alimento suficiente e fontes de água para resistir ao cerco. A expectativa era que do lado de fora houvesse algum problema, enquanto ainda havia comida do lado de dentro. Um dos cercos famosos da nossa história foi o cerco de Lisboa, não é? Em 1384, os espanhóis cercaram Lisboa após a morte de Dom Fernando I. Os nossos irmãos e as nossas irmãs que são peritos em História de Portugal sabem, foi aquele drama da sucessão em que o mestre de Avis foi declarado rei de Portugal com o título de Dom João I, mas os espanhóis chegaram até aqui, cercaram a cidade, inclusive pelo Porto, e aqui ficaram durante praticamente 5 meses, foram 4 meses e 27 dias. Mas a peste atacou o acampamento espanhol e eles foram-se embora. Mas a situação estava começando a ficar complicada e era assim que acontecia nos cercos. Aqui há uma explicação que nos diz o que é que se passava e podemos ter esta ideia. Diz que uma cabeça de jumento, eu não sei se os irmãos já alguma vez comeram carne de jumento. Outro dia fez-se um grande drama por causa da carne de cavalo, não é? Presumo que de jumento seja mais complicado. E a cabeça não deve ter assim muita carne. Talvez, enfim, os miolos, para quem gosta de comer, mas isto é uma forma de descrever aquilo que se passava e dizia, olha, a parte mais insignificante, ou seja, o alimento animal mais desvalorizado, era vendido por 80 peças de prata. E, semelhantemente, o alimento vegetal mais insignificante também era vendido por um grande preço. Os irmãos têm, provavelmente nas suas Bíblias, fala aí sobre esterco de pombas. A maioria dos estudiosos da Bíblia não entende que aqui estamos falando sobre algum tipo de vegetal. Não estamos a falar propriamente sobre esterco de pomba, porque ninguém come esterco de pomba. Não há nenhum relato de ser algo que se possa comer. Estamos a falar aqui provavelmente de algum tipo de lentilhas ou de milho, daquele milho mais pobre, esbranquiçado, e que era tão insignificante, talvez tipo comida de passarinho, que não vale absolutamente nada em termos nutritivos e que ninguém comeria em tempos normais, e que era tão desprezível que ao olhar até parecia esterco de pomba. Mas pronto, chegou ao ponto em que as pessoas comiam até isto, não é? Até este milho, ou esta lentilha, ou enfim, ou alpiste, digamos assim, e que até parecia uma coisa desprezível, mas que era vendido caro, porque não havia comida nenhuma na cidade. A situação era dramática, e era tão dramática que nós podemos ver o que acontecia. Verso 26. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. Aqui é curioso porque é a famosa e clássica expressão portuguesa, acude é o rei, não é? Os irmãos conhecem muitas vezes esta expressão que é usada entre nós. Era o caso aqui, ó rei, acude-me porque eu preciso de ajuda. E ele disse, se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. É terrível, não é, irmãos? É dramático. Não é único. Histórias destas aconteceram praticamente em todas as famosas histórias de cerco que nós temos na história da humanidade. Nós encontramos, inclusive, esta profecia feita por Moisés em Deuteronômio. Moisés profetizou e disse, se vocês se desviarem do Senhor, vai chegar o momento em que vocês vão ser entregues nas mãos dos vossos inimigos, as vossas cidades vão ser cercadas e vocês vão passar fome ao ponto de comer os vossos filhos. Foi profetizado, portanto, havia esta perspectiva.
No cerco de Jerusalém, alguns anos mais tarde, nós sabemos que isto vai acontecer. Jeremias descreve isso no livro de Lamentações. E no segundo cerco de Jerusalém, que se dá no ano 70 já depois de Cristo, em que os romanos cercam a cidade de Jerusalém através do general Tito, a mesma coisa acontece, tanto que os romanos ficaram profundamente indignados com aquilo que aconteceu na cidade e destruíram Jerusalém, passaram um arado e puseram sal, que era uma maneira de dizer: aqui não vai crescer mais nada e ninguém tem condições de aqui morar. É claro que Jerusalém depois voltou a ser habitada, mas e só para dizer aos irmãos que esta história é dramática, é horripilante, mas quando estamos a falar sobre fome extrema, acontece, não é? Há até filmes mais modernos que falam a respeito de situações semelhantes, como por exemplo pessoas que ficaram presas em lugares montanhosos, na neve, em que depois de um tempo começam a morrer e uns acabam por comer os outros para tentar sobreviver. Era esta a situação que estavam a viver. E como é que o rei reage diante destas circunstâncias? Veja aí, versículo 30. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou os seus vestidos, ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne, e disse: ainda me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Que o rei fique indignado é fácil nós entendermos. Que o rei rasgue as suas roupas é também porque esta era a maneira de demonstrar angústia e dor naquele tempo. Que o rei fosse verificar o que é que se passava é normal. O cerco está prolongado, o rei está a ver que já a chegar o momento em que ele se calhar vai ter que abrir as portas e render-se, e ele está a ver se há algum sinal de dificuldade no campo sírio, não é? O principal problema que acontecia nestas questões era que a tropa sitiante também ficava sem comida ou então doença. Era a coisa mais comum, acontecia de vez em quando, foi o que aconteceu no cerco de Lisboa. Então o rei está ali a olhar a ver se acontece alguma coisa, mas não acontece nada de especial. O que não é normal aqui é que ele se volta contra Deus e se volta contra o profeta. É uma reação típica do descrente, do cético. Ou seja, nunca pensa em Deus. Não gasta um minuto no seu dia-a-dia a preocupar-se com Deus. Não tem a menor intenção de orar ou de prestar a Deus qualquer tipo de adoração. Mas assim que acontece alguma coisa errada, pergunta: e onde é que estava Deus? Porquê é que Deus deixou que isto acontecesse? A gente ouve isto sistematicamente, irmãos, não é? O famoso discurso do ateu. Não está minimamente interessado com quem Deus é e aquilo que Ele faz. Mas quando vem o problema, imediatamente fica zangado. Infelizmente, irmãos, também acontece por vezes com os crentes. Aqueles crentes que não são mesmo crentes, ou seja, são crentes de fachada, até participam de alguma atividade, mas não crescem espiritualmente. E atenção, irmãos, o vosso crescimento espiritual não depende do pastor. Espero que não fiquem assustados com isto, mas esta é uma verdade bíblica. Depende de vós. O pastor pode até alimentar, pode até trazer a instrução, a exortação, pode até dar a orientação, mostrar o caminho, mas se nós não fizermos a nossa parte, se cada um não fizer a sua parte, se cada um não separar o seu tempo, se cada um não criar a sua disciplina para poder crescer espiritualmente, vamos ficar sempre raquíticos. E o crente raquítico, quando acontece dificuldade, reage assim. E porquê é que Deus deixou que isto acontecesse? Não é? Portanto, isto é uma reação relativamente natural. É curioso, irmãos, porque isto também faz parte da providência de Deus. Mas nós criamos o hábito de falar da providência de Deus só quando acontecem coisas boas. Quando acontece uma coisa boa, nós dizemos: Deus providenciou. Deus providenciou a cura. Deus providenciou o médico. Deus providenciou o não sei quê. Deus providenciou o sustento. Irmãos, e quando as coisas não são tão boas? Deus falhou? As coisas saíram do seu controle, escorregaram da sua mão? Nós temos que ter cuidado, porque senão vamos começar a falar de um Deus que não é o Deus da Bíblia, que tem todo o poder. Nós precisamos crescer na nossa capacidade de confiar na soberania e na sabedoria de Deus. Sabedoria que faz as coisas de forma que nós muitas vezes não entendemos. Onde estava Eliseu? O profeta estava na cidade
E o rei tomou uma decisão: vou matar Eliseu hoje. Hoje Eliseu tem que morrer. Ele tinha que pôr a sua raiva para fora. E quem é que ele vai bater? Vai bater no crente, não é? Muitas vezes acontece connosco. Acabamos por levar o sopapo que não tem nada a ver connosco. E ele vai à procura do profeta. No versículo 32 diz: estava Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E ele enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai para fora com a porta. Porventura não vem um ruído dos pés do seu senhor após ele? Estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? De facto, o profeta tem a percepção de Deus de que vai chegar logo ali o mensageiro. Ele chama aqui o filho do homicida, por isso é que nós entendemos que é o filho de Acabe, porque só de Acabe se falaria desta maneira, e ele tem a perfeita noção do que é que está a acontecer. O que é que Eliseu fazia ali com os anciãos? Pergunta interessante, não é? Nós não podemos saber, só especular. Estavam a conversar sobre a situação? Estavam a orar juntos sobre o problema? Estavam à espera que Deus desse a Eliseu alguma revelação sobre aquilo que se ia passar? Bem, há aqui uma palavra por parte do rei: Deus é responsável por isto. Por acaso era. E nem é por acaso, é porque era mesmo. E no caso aqui, era responsável, e este mal vinha da parte do Senhor para disciplina. Nem sempre nós entendemos, irmãos. Mas o crente maduro, quando compreende que alguma dificuldade vem da parte do Senhor, não se revolta, confia. Eli, apesar das suas falhas, era um homem maduro. E quando Samuel transmite a ele aquilo que Deus tinha mandado dizer a respeito da família de Eli, o que foi que Eli disse? Ele é Senhor. Se ele diz que é para ser assim, assim é que tem que ser. Jó, apesar das suas dificuldades, diz a Bíblia que era um homem justo. E quando tudo aquilo que aconteceu sobre a vida dele, o que foi que ele disse? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Davi teve um filho com Batseba, mas ele ficou doente, a criança ficou doente e morreu. E qual foi a reação de Davi? Isso veio da parte do Senhor, o Senhor sabe o que faz, portanto agora ele já morreu, então agora eu vou viver a minha vida, vou comer, vou beber, vou voltar a funcionar. Quando nós entendemos que alguma coisa que não é boa aos nossos olhos vem da parte do Senhor, a coisa mais sábia, biblicamente falando, para o crente maduro é entregar-se nas mãos do Senhor. Jurão não, Jurão quer barafestar, ele quer zangar-se com alguém. Ele não tem maturidade e nem desenvolvimento espiritual, por isso ele não consegue entender. Então, ele de fato zanga-se, e é no meio desta sua irritação que vem a palavra do Senhor. E nós podemos ler aí então no capítulo 7, diz assim: então disse Eliseu, entendam bem, o rei já chegou até o local onde Eliseu está, provavelmente com alguns dos seus soldados, a sua tropa pessoal. Eliseu está junto com os anciãos da cidade, e Eliseu agora diz ao rei: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ou seja, ele disse, menos de 24 horas, e vai haver uma abundância tão grande de comida, que um ciclo, que era uma grande quantidade, não é? Que eram 2 medidas grandes de farinha e de cevada, vão ser vendidas pela moeda mais insignificante. Vocês estavam a pagar 80 euros por uma cabeça de jumento, amanhã com 20 cêntimos vão comprar 2 quilos de farinha. É bom demais para ser verdade, não é? Pelo menos foi o que disse o capitão, diz o versículo 2. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondendo ao homem de Deus, disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Irmãos, a dúvida é natural, mas há dúvidas e dúvidas. Uma coisa é a dúvida da nossa dificuldade humana de entender e perceber. Mas, cara, uau, será que é possível? É extraordinário. É uma dúvida legítima e a Bíblia não fala contra ela. Outra é a dúvida deste homem.
é uma dúvida petulante, é uma dúvida arrogante, é uma dúvida de alguém que não tem respeito e nem temor de Deus. Era só o que faltava. Nem se abrissem janelas no céu dava para acontecer uma coisa dessas. Imagina, que absurdo. Só porque ele não era capaz de ver, só porque ele não era capaz de antecipar uma solução, não quer dizer que ela não existisse. Irmãos, a nossa sabedoria é tão pequenina e as nossas possibilidades de ver a solução são tão limitadas. E Deus tem o mundo nas mãos. Mas a palavra profética foi completa. Tu vais ver, mas não vais experimentar. E a história continua, irmãos, introduz novos personagens. Diz assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: por que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morremos aí. Se ficarmos aqui, morremos. Vamos nós, pois, agora, e demos connosco no arraial dos círios. Se nos deixarem viver, vivemos. Se nos matarem, então somente morreremos. A situação destes homens era uma situação difícil. Eles eram leprosos. Por causa das leis judaicas, eles não podiam ficar dentro da cidade, tinham que viver no mato. Enquanto não havia cerco, eles podiam se aproximar e as pessoas podiam-lhes trazer alguma comida. À medida que os sírios chegaram, os sírios não ficaram junto aos muros, os irmãos percebem, não é? Porque há uma distância para não levarem com uma flecha, com uma pedra, etc. Portanto, há uma distância ainda significativa de onde estão as tropas sírias. Cercam a cidade, não deixam ninguém entrar, ninguém sair, mas ainda estão longe. Neste terreno, que é chamado terreno de ninguém, não é? Ficam os leprosos ali. E agora? Vão para um lado, vão para o outro, vão para um lado, vão para o outro. Juntam-se ao muro, do muro ainda lhes dão alguma comida, mas agora já não há comida. Nem para comer na cidade, que dirá para dar aos leprosos que estão do lado de fora. Estamos a morrer de fome, não comemos há dias. Na cidade não há o que comer. Olha, é assim, a gente vai morrer de qualquer maneira. Se formos lá e eles nos matarem, pelo menos morremos mais depressa. E de repente, ainda nos dão qualquer coisa de comer, à espera que possamos dar alguma informação da cidade, talvez. Enfim, eles decidem ir. E levantaram-se, diz o versículo 5, ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alegou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. E chegando os leprosos à entrada do arraial, entraram na tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestidos. Foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram com alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos à casa do rei. É curioso este momento. Nós já tínhamos visto que Deus tinha atuado de uma forma extraordinária quando o exército da Síria cerca a cidadezinha de Dotã. Ali, o que Deus faz é mexer com a visão. Aqueles homens nem chegam a ver, mas há um exército celestial à volta da cidade, protegendo o profeta Eliseu, e a visão deles é alterada. Ficam desorientados, não é? E não conseguem fazer nada contra Eliseu nem contra a cidade. Aqui, Deus vai atuar na audição, não é a visão. Eles vão ouvir. Irmãos, o texto não diz, mas eu acredito que, no entretanto, a intervenção foi a mesma. Em Dotã foram anjos e aqui provavelmente também. Há um exército celestial. Só que aqui Deus permitiu que os sírios ouvissem o exército celestial. E o barulho foi tão assustador que eles não foram capazes de raciocinar. É interessante, irmãos, que a resposta que nos é dada aqui não é um testemunho de primeira mão. Não tinha ninguém lá no acampamento sírio para dizer o que é que os sírios falaram. Isto é o que o escritor imaginou que tivesse acontecido. Porque os hititas nesta altura, os heteus nesta altura, eram um povo praticamente sem importância. E os egípcios também estavam muito fracos, não intervinham na Ásia. Mas seja como for, o momento em que eles ouvem o barulho daquela tropa, não foram capazes de raciocinar que o rei de Israel não tinha dinheiro para contratar mercenários. Eles simplesmente ficaram apavorados. O temor de Deus cai sobre eles de uma forma tremenda e eles fogem literalmente para salvar a vida. Eles não se preocupam em levar nada. Não dá tempo nem de pegar a bolsa. É fugir cada um por si. Saem desesperados, deixam tudo para trás.
Agora, é curiosa a maneira como os leprosos se comportam. Primeiro, eles comem, tinham fome. E até aí eu percebo. Mas queria que os irmãos tentassem me explicar o que é que estes leprosos são doentes, estão a morrer, não podem viver entre pessoas mais, conviver com outras pessoas. Para que é que estes homens pegam prata, ouro e vestidos? Não é propriamente como se eles estivessem à espera de ser convidados para a festa, não é? De entrega dos prémios, não sei de onde. Não é como se eles fossem participar de alguma gala. São leprosos. Ouro, prata e vestidos para quê? Sabe, irmãos, às vezes nós nos comportamos como estes leprosos. Nós não somos leprosos, mas o nosso tempo aqui neste mundo é tão curto. E nós muitas vezes ficamos preocupados em acumular ouro, prata e vestidos, quando o nosso tempo aqui passa depressa. Nós, de fato, fomos convidados para uma festa. Mas para essa nós não precisamos nos preocupar com o vestuário que quem nos convidou vai providenciar. Felizmente, bate ali a consciência a certa altura, eles dizem, mas isto não pode ser assim. Isto hoje é dia de grande festa e nós estamos aqui a fazer a festa sozinhos. Há suficiente para toda a gente. Vamos avisar o rei. E o rei recebe a notícia e fica feliz da vida. Bem, não é bem assim. Diz então, versículo 10, vieram e bradaram aos porteiros da cidade e anunciaram, fomos ao arraial dos sírios e eis que não há lá ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos e as tendas como estavam dantes. Chamaram os porteiros e estes anunciaram dentro da casa do rei, e o rei se levantou de noite e disse a seus servos, ora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaemados estamos, pelos que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então tomaremos vivos e entraremos na cidade. Ou seja, o rei de Israel não acreditou na bênção, duvidou da bênção. É bom demais para ser verdade. Isto é uma estratégia, tipo o cavalo de Troia. Foram-se embora, aparentemente, mas estão só à espera que nós abramos as portas para poderem entrar aqui. Então ele resolve mandar a sua própria guarda de elite. Então um dos seus servos respondeu e disse, tomemos pois 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, eis que são como toda a multidão que já pereceram, enviemos-los e vejamos, ou seja, olha, vamos mandar aqui alguns, se eles morrerem, olha, é como toda a gente, nós estamos todos condenados à morte, portanto morrerem aqui ou darem de cara com alguns sírios que estão ali na emboscada, vai ser a mesma coisa, até morrem mais depressa. Tomaram pois 2 cavalos de carro e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede, e foram após eles até ao Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e aviamentos, que os sírios apressando-se lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo, e saqueou o arraial dos sírios. E havia 1 medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. Afinal, não era bom demais para ser verdade. Era a promessa do Senhor. Não interessava se parecia ou não. Deus tinha dito, as promessas do Senhor não falham. Ele disse, vai ser assim. E foi assim que aconteceu. E o cético, que duvidou? Diz o texto, irmãos, puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo e 1 medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. E o rei respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se isso fazer conforme esta palavra? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Afinal, irmãos, a palavra do Senhor repete o seu tema muitas vezes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos guardar esta lição, muitas que há neste texto. Não há situação difícil demais para Deus. Não há. Estão cercados, teoricamente não têm saída, estão já a morrer de fome, mas não há situação difícil demais para o Senhor. Por vezes, o sofrimento pode vir da parte do Senhor. Há situações em que vem. Especificamente. Às vezes Ele permite, às vezes Ele manda para arrependimento ou para amadurecimento. Em vez de nos revoltarmos, o crente maduro aprende a confiar na soberania e na sabedoria de Deus.
As promessas e as bênçãos do Senhor nunca são boas demais para ser verdade. Se Ele disse, Ele cumpre, porque as promessas dele não falham.